Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bem, nós falamos um dia desses sobre a questão de Deus não ouve a pecadores, não é? E mostrei vários textos onde a Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores, de fato ele não ouve a pecadores. Algumas pessoas confundiram a ideia de cometer pecado com o fato da pessoa estar vivendo na prática do pecado. Então, como nós estamos na natureza humana, quando se fala de ser pecador, você fala de alguma coisa que você está continuamente praticando sem você estar analisando ou examinando a si mesmo, ok? O pecador ele está pouco preocupado o que Deus vai fazer, se Deus está entristecido com isso ou não. Ele não está procurando um meio de reconstruir a sua história com base no sacrifício de Cristo. Então o pecador ele peca e ele simplesmente ignora o problema do pecado. Então aí que está a grande questão. Qual é a diferença do pecador para uma pessoa santa? Quando Paulo fala com a igreja aos Coríntios, ele fala aos santos. Quando ele fala para qualquer igreja, ele escreve aos santos. Ele nunca escreve aos pecadores. Então nós precisamos entender isso. Ele não diz aos pecadores da igreja tal. Eu vejo muitas vezes as pessoas confundindo isso. Vou deixar um link aqui na descrição e no primeiro comentário desse vídeo, de um vídeo que eu fiz há um tempo atrás falando sobre isso. Paulo não diz que ele era o principal dos pecadores no tempo em que ele estava pregando. Ele diz, eu sou o principal que foi salvo. Ou seja, se você é pecador, Paulo está dizendo a seguinte mensagem, se você é um pecador e acha que não tem jeito para você, tem. Eu sou testemunha viva disso, eu sou o principal dos pecadores, porque eu persegui a igreja de Deus. Isso é passado. Paulo não estava ainda perseguindo a igreja de Deus. Pelo contrário, agora ele estava edificando a igreja. Então, quando ele diz que ele é o principal dos pecadores que foram salvos. Então, há aí um contexto. Paulo não está dizendo que ele está vivendo no pecado. Então, o que é o pecador? O pecador é quem vive no pecado. Não é simplesmente pelo fato de alguém ter uma natureza pecaminosa. Isso aí todos têm, com exceção de Cristo Jesus. Eu queria deixar essa exceção bem clara aqui. Você vai ver que Jesus foi semelhante a nós, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Segundo aos Coríntios 5, 21, diz que ele não conheceu o pecado. Segundo aos Coríntios 5, 21. Ele não cometeu o pecado. Segundo Pedro 2, verso 22. E 1 João 3,5 diz que nele não existe pecado. Então, Cristo Jesus, ele simplesmente... Nessa parte aí ele não é parecido conosco nesse sentido, né? Jesus foi o único dos homens que jamais cometeu algum pecado. Mas o fato de você hoje pecar, e aí eu digo pecado no sentido mais amplo da palavra possível, eu estou falando até dos mínimos detalhes, às vezes uma resposta que você dá para alguém ou qualquer coisa desse tipo, isso não faz de você um pecador. Um pecador quer dizer uma pessoa que está vivendo na prática do pecado. E evidentemente a Bíblia diz que aqueles que estão vivendo no pecado, ele não tem parte com Deus, ele não tem comunhão com Deus, embora você vai encontrar alguns pastores que ignoram o efeito e o prejuízo do pecado, ao contrário do que a Bíblia diz, e aí eles reduzem da seguinte forma, mas todo mundo é pecador, eu sou pecador, você é pecador, não é? E aí a turma, vai dizer, eu também sou pecador, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina que você tem que simplesmente se acomodar numa situação, eu sou um pecador e ponto final. Não. A Bíblia diz, buscar a paz com todos e a santificação. A santificação é um processo, é uma limpeza diária, né? Onde você vai se examinando, dia após dia você vai crescendo na fé, na graça do Senhor. Afinal de contas, você não pode permanecer no estado que você estava antes. Não é? Você não pode simplesmente acomodar-se a uma situação e falar assim, isso aqui faz parte da minha essência. Olha, se isso passou a fazer parte do seu caráter, a sua característica, ela precisa ser moldada à característica de Cristo. Então você tem que entender que apesar do pecado, da dificuldade, do vício, que seja um vício, se você está lutando para libertar, você está constantemente ali buscando ser limpo, você tem que entender que você é uma pessoa que está, aos olhos de Deus, santo, justificado, porque
você está continuamente não contemplando o pecado. Eu até citei esse salmo, Salmo 66, verso 18, onde ele fala assim: se eu no meu coração contemplasse o pecado ou a vaidade, o Senhor não teria me ouvido. Então, as orações de uma pessoa que está vivendo o pecado, e aí o sentido de contemplar aqui quer dizer o quê? Você sabe que tem alguma coisa errada, você reconhece, né, que aquele pecado está presente ali, mas você não vai fazer nada acerca disso, você deixa aquilo ali acontecer, você simplesmente ignora que aquilo que está atrapalhando a sua comunhão com Deus está ali causando um efeito muito danoso para a sua vida. Então, nesse sentido, o salmista diz: olha, se eu tivesse contemplado o pecado no meu coração, o Senhor não tinha me ouvido. E é fato. E aí que encaixa a ideia de Deus não ouve a pecadores. Pessoas que querem continuar no pecado, não querem se arrepender dos pecados, mas querem os benefícios de Deus. Eles querem ter comunhão com Deus e não há comunhão entre a luz e as trevas. E por que isso aqui é importante? Porque quando nós lembramos que a Bíblia fala assim, que nós não podemos dizer que não cometemos pecado, né? Porque senão a gente diz que Deus é mentiroso, porque a lei de Deus aponta o que é pecado. A partir do momento que a gente está quebrando essa lei, nós cometemos pecado. Agora, nós também não devemos falar que nós somos pecadores. Não há um texto na Bíblia dizendo que aquele que foi salvo, lavado, remido, santificado, purificado no sangue de Jesus, ele é pecador. Entende? A sua condição, ela muda. Você agora foi justificado, você é justo, você é santo diante de Deus, porém, você ainda está na natureza carnal. Enquanto estamos nesse corpo, olha o que Paulo fala, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele lembra do contexto, por exemplo, de ter o corpo transformado, tá bom? Agora, se você não estiver disposto a enfrentar o pecado, a fazer alguma coisa acerca disso, se arrepender, de fato Deus não vai te ouvir não, porque a gente está sendo hipócrita, né? Estamos sendo hipócritas porque nós estamos praticando o pecado, estamos dizendo uma coisa e fazendo outra. Então, ignorar os pecados é uma coisa séria diante de Deus. Não é uma coisa tão simples como muitas pessoas estão levando hoje em dia. Simplesmente, Deus entende, a maioria está pecando. Ora, mas na época de Sodoma e Gomorra, a maioria estava assim também. Né? Não quer dizer que Deus simplesmente ignorou e deixou o pecado acontecer e Deus poderia ser levado pela força da multidão e falar assim, a maioria desse povo está assim, deixa eu mudar as regras, né? deixa eu diminuir um pouco o meu nível de santidade, a minha exigência, talvez eu esteja sendo exigente demais com Deus. Evidentemente, não foi desse jeito, tá bom? Uma das coisas que acontece muito, que eu observo, são pessoas que vivem uma vida de pecado conhecendo a Deus e elas dizem assim, olha, quando eu tiver para morrer, quando eu tiver mais velho, aí eu vou para a presença do Senhor. São pessoas que se apoiam naquela ideia do ladrão da cruz que se converteu naquele último momento. Mas pode ter certeza, aquele ladrão ele não ficou nessa expectativa, ele não estava assim, eu vou pecar e quando chegar aquele momento, não foi bem isso que aconteceu. Com ele não, ele foi surpreendido, ao lado dele ele reconhece que tinha um homem justo, ele fala, né, um dia eu vou fazer um devocional sobre aquele ex-ladrão, agora nosso irmão, né, não podemos chamar ele de ladrão da cruz mais, porque você não chama um convertido de ladrão, de qualquer outra coisa, então ele é um irmão em Cristo, aquele irmão ali que estava crucificado ao lado de Jesus por causa das suas culpas, evidentemente, ele não passou a vida inteira naquela expectativa, eu vou viver uma vida de pecado, regalado, no último momento Deus vai me dar uma chance. Isso aí não é um pensamento correto diante do Senhor, tá? Então Deus não ouve a pessoa que está com pecado oculto, pecando secretamente, gosta de lembrar desse pecado, gosta de praticar, né? E que não deseja enfrentar esse pecado honestamente, tá certo? Então se você... O meu telefone acabou de tocar aqui. Então, se você tem aquele pensamento assim, de que eu estou pecando porque a maioria peca assim também. Ou eu vou ficar pecando e no último momento Deus vai me dar oportunidade. Você está cometendo uma loucura, tá? O pecado ele tem que ser resolvido diante de Deus, porque Jesus fala uma coisa interessante, ele fala assim, se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se a tua mão te faz pecar...
Ele não está dizendo que uma cirurgia física vai resolver um problema espiritual. Evidentemente, ele está usando a linguagem para você entender da seriedade do pecado. Ou seja, Jesus está falando assim, resolve esse pecado de maneira drástica, antes que isso venha contaminar você, espalhe por toda a sua vida, né? E aí você venha perder a eternidade. Mas vale entrar no reino sem uma mão, sem um olho, entende? Então, nós precisamos, antes de aproximar do Senhor, e é sempre bom você saber disso, os sacerdotes, quando eles iam entrar no tabernáculo, eu estou com um tabernáculo aqui atrás, por exemplo, quando ele ia entrar no tabernáculo, ele tinha que lavar os pés e as mãos, ou seja, ele estava trabalhando para o Senhor, tudo mais, ali no átrio, do lado de fora, mas ele estava tendo contato com um povo impuro e tudo mais. Mas quando ele ia entrar no tabernáculo, ele tinha que se lavar. Todos os dias ele tinha que se lavar. Ou seja, para entrar na presença de Deus, quanto mais você se aproxima, mais você tem que se purificar o seu coração, purificar a sua mente, né? E para viver uma vida reta. Aí você vai dizer, mas não é fácil. Mas quem disse que seria fácil? Jesus fala, pega a sua cruz e me siga. E tem uma cruz para você carregar também. E essa cruz é você mesmo. Você é o maior peso que você carrega, meu irmão. Quando você parar para pensar e entender isso que eu falei, você vai perceber que muitas vezes nós somos grande inimigo nosso. A nossa carne, ela não quer se levantar, ela não quer orar, ela não quer fazer nada que é proveitoso para o mundo espiritual, ela não quer jejuar. A nossa carne corre de jejum. Se você fizer um propósito, vou levantar as madrugadas para me orar, meu amigo, pelo amor de Deus, a sua carne detesta oração. Ela não quer se humilhar, não quer se prostrar diante de Deus. Ela é insubmissa, ela é inimiga, né, em relação às coisas do Espírito. Por isso a Bíblia diz que a inclinação do Espírito é vida, mas a inclinação da carne é morte. A do Espírito é vida e paz, né? Então você vê, quando você tem paz com Deus, você percebe que é porque você está vivendo uma vida fugindo do pecado. Mas quando você começa a ficar meio perturbado, pode saber que você também está ali com alguma coisa que você precisa mudar na sua vida e às vezes está deixando de lado, né? Então, voltando aqui, o sacerdote, quando ele ia entrar para queimar incenso, o que é incenso? Incenso é as orações, é a representação das orações. Em Apocalipse fala, o incenso são as orações do santo. Então, quando ele ia orar, o que ele fazia? Antes ele se purificava, ele lavava as mãos e os pés. Então, quando você for orar também, né, pensa nisso. Para que você vai se aproximar diante de Deus estando exaltado, ou seja, com a sua carne lá em cima? Então a Bíblia fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então se arrependa, chega diante do Senhor. E ele fala, se humilhar e orar, se humilhar e orar. A humilhação vem primeiro. Então, tem esse contristamento, essa tristeza por estar pecando. Aproxime diante de Deus e confesse o pecado, né? Senhor, eu cometi, estou aqui, né? Às vezes, quando a luta está grande, você está ali e está vacilando, dá até vergonha de orar, vergonha de se aproximar de Deus. É como se você for chegar e falar assim, Senhor, estou aqui de novo. Sou eu de novo. Senhor, eu de novo. É aquele constrangimento, porque se Deus agisse conosco como a gente agiria com alguém assim que pela 10ª vez está chegando para pedir desculpa, né? Ou pedir perdão pela mesma coisa, a gente estava frito, mas ainda bem que a misericórdia de Deus vai olhar lá no fundo do nosso coração e ver se a gente realmente está disposto a mudar. Então é isso que é a diferença, né? Eu queria deixar aqui o Salmo 51, que é o Salmo onde Davi pede perdão a Deus pelo seu pecado em relação a Batseba, Urias e toda aquela bagunça naquela trajetória dele ali, especificamente nessa parte. No Salmo 51, verso 7, ele diz, purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então até esse pecado de Davi, que foi gravíssimo, né? Eu já até falei sobre isso, foi um pecado onde ele comete adultério com Batseba, ele comete uma traição da amizade de Urias, que era um fiel escudeiro dele, e ele também comete um homicídio, quando ele manda Joabe colocar Urias na parte mais forte da batalha para que morresse. E a carta para essa ordem foi pelas mãos de Urias, né? Então foi um pecado muito grave e Davi, ele tinha consciência, depois que ele foi repreendido, ele fala, pequei. E agora ele reconhece esse ato, pede perdão a Deus. Isso ficou de exemplo para nós, para a gente entender que
o que Deus quer de nós é realmente um arrependimento sincero. Então, se você parar para pensar, muitas vezes nós olhamos para a nossa situação e o inimigo sopra e fala assim, não tem jeito mais para você. Depois disso que você fez, acabou. Mas isso é mentira. Se você tem tristeza no coração pelo ato cometido ou pela a frequência do ato cometido e está disposto a mudar, vai, insista, persevere até Deus confirmar no seu coração, no seu espírito, onde a Bíblia diz que a inclinação da carne é morte, tristeza, depressão, angústia, né? Mas a inclinação do espírito é o quê? Vida e paz. Portanto, o Senhor vem nos dar vida e vida com abundância. Então eu desejo para você que a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus e que o amor de Deus o Pai esteja com cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Até o próximo devocional, se Deus quiser.